Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e essa é a parte 7 dessa série de vídeos sobre escrever um romance. Hoje eu vou falar respondendo a uma pergunta do Isaac, que assiste os vídeos, e ele pergunta sobre como amarrar a trama de uma história. Ou seja, no final da história, como você consegue amarrar as pontas soltas? E ele diz assim: fazer uma conexão criativa entre os diversos eventos da narrativa. E ele diz também: como criar a sensação no público de agora eu entendi por que aconteceu isso e aquilo. Ele chama isso de recompensa mental, né? Quando dá um alívio da tensão, quando finalmente você entende as partes soltas daquela narrativa e elas criam sentido no final. Essa palavra recompensa mental, o Isaac acertou no ponto, né? Os americanos chamam de payoff. Essa recompensa no final, esse prêmio que o público ganha de ter aguentado a história até o final, ele tem um prazerzinho de uma descoberta quando a história se encerra. Não é uma pergunta fácil, né? É uma pergunta, digamos assim, que vai no eixo do que é mais difícil a escrever uma história. E eu fiquei pensando alguns dias em como responder essa pergunta, e eu achei que a melhor resposta vinha da Poética do Aristóteles, né? É o meu livro preferido de todos sobre a técnica da narrativa. Ele é aberto, né? Tem traduções na internet, então é fácil conseguir. Eu dei uma estudada hoje e eu li principalmente alguns capítulos. Eu fiz um resumo para conseguir fazer o vídeo curto, mas eu vou dizer para vocês quais os capítulos que eu usei para fazer o resumo desse vídeo. Então, o capítulo 6, que é da tragédia e suas diferentes partes. Eu também usei o capítulo 11, que são os elementos da ação complexa. Eu também usei o capítulo 13 do desenlace. Também tem coisas interessantes no capítulo 16, que é das 4 espécies de reconhecimento. Então foram esses os capítulos que eu li, que eu me baseei para o que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando, né, são os capítulos da Poética do Aristóteles, que é um texto sobre epopeia e tragédia, ou seja, as obras narrativas que ele admirava na época que ele escreveu lá na Grécia Antiga. Bem, teria muita coisa para falar de introdução, né? O que ele entende por tragédia, o que ele entende por a fábula, né? Qual é a essência da tragédia, que para ele é a fábula, que para ele é a ação. A essência da tragédia, da história, é a imitação da ação, coisas que acontecem. E tem capítulos que falam mais sobre isso. Eu não vou fazer essa introdução, eu vou direto ao desfecho, né? Em como construir as sensações no público, esse payoff, essa recompensa, essa sensação de agora eu entendi. Uma coisa importante é que ele diz assim: o que é mais bonito? Isso é bom. Existem várias coisas, existem escritores que escreveram de diferentes maneiras, mas o melhor, o mais bonito é isso aqui. Então, essa percepção, né, que ele diz, isso é que é bom. Existem várias maneiras de narrar, mas isso é o melhor, isso é o que tem melhor efeito, isso é o que tem mais bela composição. É aí que a gente tem que se basear, né? Quando ele diz, é isso que funciona. Então ele fala o seguinte: a mais bela tragédia é composta por uma ação complexa. E o que ele entende por ação complexa? É uma ação em que a mudança de fortuna, já vou falar sobre isso, ela resulta do reconhecimento da peripécia ou de ambos. E o que significa isso, a mudança de fortuna? O fim da história, e isso está lá nas definições iniciais, o fim de uma história é quando o seu personagem ele tem uma mudança do destino dele.
se ele estava feliz, ele passa a ser infeliz, ou se ele estava infeliz, ele passa a ser feliz. Então essa mudança de fortuna, né, é o fim da história. Tudo aquilo que a gente está vendo vai levar a uma consequência. E essa consequência é uma mudança no estado do personagem. Mas uma ação complexa é quando essa mudança de fortuna resulta do reconhecimento ou da peripécia. E daí ele vai definir o que é reconhecimento e o que é peripécia. Não se assustem, porque eu vou ler um exemplo e vou explicar. Mas agora eu só estou lendo as definições para ficar organizado. Então, a peripécia é uma mudança de ação no sentido contrário ao que parecia indicado. Ou seja, está acontecendo alguma coisa, você acha que a consequência daquilo vai ser algo. Só que o que acontece é exatamente o contrário do que parecia indicado. E o reconhecimento é quando o personagem ou o público passa da ignorância ao conhecimento. Então, quando a gente não sabia de algo e finalmente acontece algo que faz a gente entender. Ah, então era por isso. Essa passagem da ignorância ao reconhecimento pode acontecer com o personagem. Por exemplo, o personagem está sentindo uma dor, não sabe o que é. Quando ele tira a meia, ele vê que ele estava com uma pedrinha na meia, isso que estava fazendo doer. Ele tinha um sentimento, a dor, não sabia a causa. Tirou a meia, viu a pedrinha, entendeu a causa. Então, passar da ignorância ao conhecimento pode ser tanto do personagem quanto de quem está assistindo ou do leitor. Nesse mesmo exemplo, na pedrinha no sapato, vamos supor que o personagem soubesse que ele tinha aquela pedrinha no sapato, porque por algum motivo ele pisou numa caixa de areia, alguma coisa. Então, quando ele tira a meia e tira a pedrinha, ele sabe o que ele está fazendo. Para ele não era um mistério que ele tinha essa pedrinha ali no sapato. Mas o público não sabia. Vamos supor que o público não viu ele pisando na areia. E daí na narrativa viesse um flashback ou uma lembrança que revelasse que ele pisou nessa caixa de areia. Então, nesse caso, o personagem sabia, mas o público não sabia. E aquele flashback ele faz um reconhecimento para o público, né? O público vai entender que ele pisou na caixinha de areia. Então, o reconhecimento é simplesmente passar da ignorância ao conhecimento. Isso pode acontecer com o personagem e com o público. Uma outra coisa importante é que para o Aristóteles, o que faz o conjunto de uma ação é causa e consequência, o mecanismo de causa e consequência. Então, um conjunto de ações de uma história não é uma ação depois da outra, mas uma ação que acontece por causa da outra. Uma ação leva a outra. As ações acontecem por causa de e não depois de. Coloquei aqui os conceitos, agora eu vou fazer uma pausazinha e vou ler um mini conto que eu escrevi e através desse mini conto eu vou dar exemplos para explicar isso que eu falei aqui. Esse mini conto eu dei o título de Meu Primeiro Amor, ele é curtinho, tem 10 linhas e eu escrevi a pedido da agência RIF, que é uma agência literária que representa o meu trabalho. Eles vão divulgar esse conto com uma gravação inclusive da leitura do conto nas redes sociais da agência. Estou aqui passando para vocês em primeira mão como parte dessa explicação dessa aula. Então o conto é assim, eu escolhi falar do conto porque ele é bem curtinho. Aí dá para explicar a estrutura da narrativa completa porque ele é bem curtinho. Então conto Meu Primeiro Amor. Minha amiga tem um gato que gosta de iogurte. Quando ela me contou, numa tarde em que conversávamos sobre gatos, eu senti uma inveja que eu precisei engolir, porque todos só falavam de gatos naquele dia. É que eu tive um cachorro muitos anos atrás e eu tentei fazer ele gostar de iogurte. Dei para ele coalhada fresca e iogurte com banana. Ele comeu a banana, mas o iogurte não. Muito antes de ter esse cachorro, eu me apaixonei por um homem pela primeira vez. Eu contei para esse homem que eu adorava iogurte.
No nosso segundo encontro, ele me trouxe de presente um vidro de iogurte caseiro com geleia de morango. Foi o melhor iogurte que eu comi na vida. A mãe dele era alemã e foi ela quem fez a geleia. Mas por causa dela, algum tempo depois, meu relacionamento com esse homem se tornou insuportável. Então esse é o fim do conto, 10 linhas. E agora eu vou fazer uma pausa e eu vou explicar para vocês a estrutura narrativa desse conto. Então esse é um conto sutil, digamos assim, é um conto minimalista, não espero que todos vocês vão gostar, mas eu vou explicar aqui as estratégias de composição. Claro que essas estratégias eu percebo só depois, analisando, né? Na hora de escrever, como é algo, né? A composição narrativa é algo que eu já fiz tantas vezes, está meio introjetado na minha mente, mas aqui eu tô desmontando para explicar para vocês. Vamos ver se esse conto tem a ação complexa, que é uma mudança de fortuna, né? Passar da felicidade ou para a infelicidade, através do reconhecimento da peripécia ou de ambos, que é isso que o Aristóteles considera o melhor. Primeiro eu vou fazer uma análise da estrutura do conto. Ele vai sendo construído em flashbacks. A gente começa com a personagem no presente, numa situação desconfortável, sentindo inveja da amiga que tem um gato que gosta de iogurte. No início, a gente não sabe por que ela tem essa inveja e por que ela está desconfortável. A história vai indo para trás, primeiro com a lembrança do cachorro e depois com a lembrança do primeiro homem que ela amou. Por isso que o conto chama Meu Primeiro Amor. E conforme a história vai indo para trás, a gente vai entendendo por que ela se sentiu mal quando a amiga falou que tinha um gato que gostava de iogurte. Tem um reconhecimento nessa história? Tem a passagem do desconhecimento para o conhecimento? Com certeza tem para o público, porque o público no início não entende. A amiga falou que tem um gato que gosta de iogurte, a mulher se sente mal, né? Olha a frase, senti uma inveja que precisei engolir. Então é um desconforto, né? Uma inveja que ela precisa engolir. Então tem um desconforto por causa de uma ação banal, uma conversa sobre gatos. O público não entende no início por que esse desconforto. E conforme a ação vai explicando, voltando para aquele trauma lá atrás do namorado, o público vai entender por que ela ficou desconfortável com esse tema do iogurte. Então tem um reconhecimento para o público. Passar da ignorância, né, essa pergunta, por que esse gato que gosta de iogurte deixou ela tão triste? Para a compreensão no final dos motivos que fizeram ela ficar desconfortável naquele momento. A gente poderia dizer, claro, por ser um conto muito curto, isso não é muito mastigado, mas a gente poderia dizer que para a personagem também há um reconhecimento, né? Quando ela fala isso, senti uma inveja que precisei engolir porque todos só falavam de gatos naquele dia, ela está se dando conta naquele momento que aquele trauma ainda não passou, né? Que aquele sofrimento voltou. Então tem uma percepção da personagem de que aquele trauma tão antigo ainda permanece. E será que tem peripécia? Então a peripécia, retomando, é a mudança de ação no sentido contrário ao que parecia indicado. A gente faz algo querendo, né, ou desejando, ou projetando o que vai acontecer, e acontece exatamente o contrário. A peripécia aqui, né, na essência, é uma mulher que queria ser feliz, queria ter alguma companhia, né, nos seus sentimentos, nas suas preferências, mas isso dá errado. Então ela queria que desse certo, mas dá errado. E esse mecanismo se repete 2 vezes. Se repete com o namorado, que ela diz, né? Me apaixonei por um homem pela primeira vez e contei para esse homem que eu adorava iogurte. Ela queria uma companhia no seu amor por iogurte e ela tentou isso, né? Contando, dividindo a sua informação mais íntima, que era gostar de iogurte, compartilhando isso com esse amor, com esse homem que ela se apaixonou. Será que isso ia dar certo? Tem uma pista que talvez fosse dar certo.
Porque no nosso segundo encontro, ele me trouxe de presente um vidro de iogurte caseiro com geleia de morango. Tem pistas de que esse amor poderia dar certo, né? A peripécia é a mudança de ação no sentido contrário ao que pareceria indicado. E aqui está sendo indicado que talvez fosse dar certo. Só que não deu. Não deu porque no final ela fala, por causa da mãe esse relacionamento se tornou insuportável. Então vai se indicando que vai dar certo, só que não dá certo. Essa que é a peripécia. Então tem uma peripécia e tem um reconhecimento. O reconhecimento do público de entender o motivo, o que havia por trás daquele desconforto num momento tão banal. E tem uma peripécia lá atrás que é tentar fazer o possível para que um amor desse certo, porém não deu certo. Então vamos continuar. Como é possível fazer essa virada, né? Parece que vai bem, porém dá errado. É porque lá atrás, nessa história do namorado, tem uma ação que é ambígua. Quando o namorado dá o iogurte, parece uma coisa boa. Parece que ele entendeu que ela gosta de iogurte, por isso ele vai dar esse presente para ela. E o conto diz que a mãe dele é que fez a geleia com iogurte, o melhor iogurte que ela comeu na vida. Essa que é a ação ambígua, porque a mãe fez a geleia, pode ser algo bom, é algo familiar, é algo caseiro, então talvez esse homem queira incluir essa mulher na parte da família dele, por isso ele deu uma geleia que a mãe fez. Então essa geleia pode ser uma coisa boa, pode ser um indício de uma família, de uma união. Porém também, quando um homem dá de presente algo que a mãe fez, pode ter uma pista de que isso não é muito bom por um apego excessivo à mãe. Então, em teoria, você dá para a namorada algo seu e não algo que a sua mãe fez, né? Trazer a mãe para esse namoro pode ser uma indicação de que esse homem quer ficar com a mãe e não com uma nova mulher que seria a namorada. Então, dar esse presente que vem da mãe é uma pista ambígua, pode ser bom, pode ser ruim. E é isso que permite a virada, né? Então, dá a indicar que vai ser bom, mas se revela ruim, porque a mãe é que vai ser a causa do fim desse amor. Então, essa história de origem, né? Ela tem essa peripécia por causa dessa ação ambígua que é esse presente de iogurte feito a geleia pela mãe. Bem, agora então respondendo a pergunta do Isaac, né? Que era como juntar as pontas, como reunir no final todas as pontas soltas de uma história. Aqui vocês viram a história completa, mas como que eu pensei nessa história? Eu parti de inspiração de algumas coisas reais. Realmente eu tenho amigos que gostam de gatos e realmente numa conversa sobre gatos, uma amiga minha falou que tinha um gato que gostava de iogurte. Então isso era um fato real. Eu também tive um cachorro que eu gostava muito e uma vez eu tentei dar iogurte para o meu cachorro e não funcionou. O cachorro não gostou de iogurte. Então também isso é um fato real, de inspiração real. Duas lembranças, né? 2 elementos disparatados que eu resolvi juntar nessa história. Mas isso em si não causava história, né? Um gato que gosta de iogurte e um cachorro que não gosta de iogurte são elementos que se juntam pelo iogurte, mas ainda não formam uma história. Então eu fui puxando mais lembranças sobre iogurte e eu lembrei que eu tive uma vez no passado um namorado que me deu iogurte de presente porque ele sabia que eu gostava de iogurte. E também nesse namorado tinha uma questão que ele gostava muito da mãe dele. A mãe dele era uma figura muito importante na vida dele. Então tinha esses 2 elementos. Mas a mãe não tinha nenhuma relação com o iogurte. Isso foi uma relação que eu inventei na história. E por que eu inventei isso? Porque eu achei que a mãe fazer o iogurte e a mãe ser a causa do fim do relacionamento era um jeito de juntar tudo isso. Porque esse namoro não acabou por causa da mãe, ele acabou por outros motivos. Mas eu achei que o elemento da mãe resolvia rápido.
Porque a gente associa a mãe com cozinhar, né? Então a mãe fazer iogurte parece crível, parece natural. E também tem esse mito, né, de que as sogras atrapalham o relacionamento. Então achei também que as pessoas achariam crível que um namoro acabou por causa da sogra. Então eu achei que essa palavra mãe, nesse momento, juntava tudo, amarrava tudo, porque a mãe poderia fazer iogurte e a mãe poderia também ser o fim de um namoro. Isso, então, foi como eu consegui juntar, né? Eu sabia que eu tinha que relacionar o iogurte, porque o iogurte era importante para essa personagem, e tinha que pôr alguma surpresinha, algum trauma, né? Alguma coisa que vai dar o desfecho dessa história. E a história começa falando de gato e cachorro, parece uma coisa meio boba. Então eu achei que dar uma virada e mostrar que a partir de uma coisa meio boba, no fundo tem um trauma ali mais profundo do meu primeiro amor, fecharia a história amarrando tudo, né? O gato, o cachorro, o iogurte, a mãe, tudo isso se amarra no final a partir dessa ideia de uma mulher que quer uma companhia, uma mulher que quer um amor no que ela tem de mais profundo, que é o amor pelo iogurte, e ela tenta isso várias vezes e nada dá certo. Não dá certo com o namorado, não dá certo com o cachorro, e finalmente com os amigos, que foi a única coisa que sobrou para ela, também não dá certo porque os amigos gostam de gato e ela fica sozinha nas suas lembranças. Então, só para encerrar, tudo isso, como amarrar isso é intuitivo. Tem a técnica, né? Reconhecer os motivos por que isso funciona, a gente pode estudar no Aristóteles, e eu estudei muito, e é isso que faz que a gente tenha mais consciência de por que as coisas funcionam. Mas na hora de ler a sua história e achar soluções, isso é intuitivo, né? Você fica ali, como que eu consigo juntar? Como que eu consigo juntar? Como que eu consigo juntar? Até que uma hora aparece um jeito, aparece uma solução para juntar as pontas. Então é isso, Isaac, espero que tenha respondido a sua pergunta e tchauzinho, bom trabalho para vocês.